Amém. Feliz sábado a todos, feliz sábado aos que estão aqui, um pequeno número reunido aqui para que a programação aconteça. Feliz sábado a você que está na sua casa, que ainda está recebendo as bênçãos de forma online, né? Mas graças a Deus elas continuam, elas não cessaram. E nós estaremos agora iniciando uma bela programação. Algo que foi preparado com muito carinho, não só pela igreja local, mas também pela nossa organização maior, visando nos alimentar, fortalecer a nossa fidelidade. Teremos esta semana uma semana de mordomia, e o título está aí, também vocês já estão acompanhando, Buscando Primeiro o Reino. Apesar dos irmãos não estarmos aqui na igreja, mas foi feita uma decoração bastante bonita aqui, né? Nós temos aí um banner bem bacana, bem bonito, com a imagem de uma família e esse título da semana de oração, Buscando Primeiro o Reino. Será uma semana de mordomia com temas diversos, temas que tocarão os nossos corações de formas diferentes. Cada dia será uma experiência nova e eu convido os irmãos a participarem não somente hoje, mas nas demais noites. Eu estarei também com os irmãos nas demais noites. De segunda até sexta estarei com os irmãos e eu espero que todos nós possamos receber as bênçãos que o Senhor tem separadas para nós durante essa semana. Mas irmãos, o título do sermão de hoje é sugestivo, como a Erivan já falou, e é sobre uma história específica que nós vamos ler aqui. Mas o título é Da Tristeza ao Canto. Ou seja, nós vamos ler uma história que vai começar bem triste, sofrida, e no fim dela nós vemos a vitória dada pelo Senhor. E ao vencermos, nós temos até a responsabilidade de cantar, de agradecer. A gente clama quando precisa, mas a gente tem que agradecer quando a gente recebe. E com certeza, isso foi o que aconteceu nessa história. Mas para introduzir, só gostaria de comentar que muitas vezes nós temos um ideal, vamos dizer assim, para o que deve ser a nossa família, o que deve ser os membros da igreja. Muitas vezes nós estabelecemos um ideal, uma meta de como deveria ser a família de um cristão, de como deveria ser um cristão dentro da igreja, a organização da igreja, o ancianato, e nós estabelecemos esses padrões, essas expectativas. Porém, muitas vezes as expectativas se afastam bastante da realidade. E aí a gente fica com um sentimento de frustração, de que não conseguiu cumprir com algo que você estava esperando. Porém, irmãos, isso não é uma exclusividade da sua família. Até na Bíblia nós temos casos assim. Deus tem uma expectativa, o homem faz do jeito dele, sai tudo pelo avesso, e mesmo assim, se a gente for fiel, Deus conserta a história. E na Bíblia nós temos vários e vários casos de histórias assim, de famílias arruinadas, que foram levantadas, restituídas, do templo sendo arruinado e depois restaurado, tudo por obra do Senhor, apenas pelo fato de você se submeter a Deus. E a história que nós iremos ler está no livro de 1 Samuel. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, no primeiro capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, verso 2 em diante. Bem, nós iremos ler agora sobre a história de um homem chamado Eucana. Eucana. Para quem conhece a história por alto, sabe que Eucana
era um homem que tinha duas esposas, né? Ana e Penina. Nós vamos ler sobre essa história de Eucana, mas com as nossas Bíblias abertas, eu espero que você também esteja com a sua Bíblia aberta em casa. Vamos fazer uma outra oração, convocando a presença do Espírito Santo agora nas suas mentes e na minha mente. Oremos. Querido e maravilhoso Pai, nós estamos, Senhor, mais uma vez, buscando e adorando o Teu nome, precisando, ó Pai, de alimento para a nossa alma. Nós ainda estamos muito fracos, ó Pai. Nós ainda nos sentimos despreparados para o tempo do fim. Nós sabemos que o Teu poder é capaz de nos dar segurança, e por isso nós o buscamos. Que Teu Espírito Santo, neste momento, opere a obra dele em nós, transforme o nosso coração para entendermos de uma maneira divina a mensagem que o Senhor guardou para nós esta manhã. Que a Tua palavra toque o nosso coração, nos reforme, nos dê exemplo, e é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, verso 2 até o 8. Vamos ler. Tinha ele duas mulheres, no caso Eucana, duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como os sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ok, nós temos uma história complicada aqui. Não é a expectativa que eu e você temos para uma família feliz e perfeita. Não mesmo. Assim como a família não estava estruturada da forma ideal, a igreja também não estava. Os filhos do sacerdote não estavam conectados ao Senhor. Nós estávamos vivendo um pouco de um caos ali no que seria o ideal, tanto para a igreja quanto para a família. Pode parecer estranho para nós um homem ter duas mulheres, né? Hoje em dia isso é algo extremamente raro. Mas naquele tempo não era. Nos tempos de Ana e Eucana, o que é que acontecia? Quando um homem não conseguia ter filhos com uma mulher, ele estava socialmente liberado para ter uma outra mulher que pudesse dar filhos a ele. Era como se fosse um contrato social e eles tinham essa permissão. O homem casa, tenta por vários anos ali ter um filho com aquela mulher, ela não consegue, então ele tem a liberação de casar-se de novo com mais uma mulher para que esta dê filhos a ele. Foi isso que aconteceu no caso de Ana e Eucana. Eles se casaram, apaixonados, amavam um ao outro, mas houve um problema. Os filhos. Hoje em dia, um filho já é muito precioso, mas lá naquela época era algo praticamente essencial. Você não podia passar a sua vida sem ter filhos. E Eucana acabou se casando novamente com uma mulher chamada Penina, e com esta teve muitos filhos. A Bíblia fala que eram muitos filhos. Enquanto Ana não tinha nenhum, Penina tinha muitos filhos. E o que é que acontece? Agora é que vem a parte chata da coisa. Por ter muitos filhos, Penina
fazia provocações e zombarias com Ana. Coitada de Ana, né? Você imagine o sofrimento de Ana. Eu imagino que seria um sofrimento que doía na alma dela, porque não tinha muito o que ela fazer. Ela já havia tentado várias vezes e praticamente já estava desenganada. Já tinha consciência de que era estéril. Não tinha o que ela pudesse fazer a não ser chorar. E Penina não se poupava de zombar e de provocar e de irritar Ana, e era sempre a mesma coisa. Até porque, irmãos, a falta de filhos por si só naquela época já era um motivo de vergonha. Só a mulher não ter filhos já era um motivo de vergonha. Por quê? Naquela época se compreendia que se uma mulher não tivesse filhos, é porque ela tinha uma desaprovação divina. É porque o Senhor não queria conceder a ela os filhos. Então ela se sentia amaldiçoada. E ainda ter alguém provocando você, fazendo pouco, era realmente uma vida bastante difícil. Às vezes a gente olha para a vida de outras pessoas e a gente se coloca mais ou menos na posição que Ana estava. A gente vê pessoas que aparentemente não sabem nem quem é Deus, prosperando de uma forma absurda, tendo tudo o que deseja de uma forma até fácil. E aí você fica se perguntando: Senhor, por que o Senhor não me dá só um pouquinho da bênção que o Senhor deu para essa pessoa? Só um pouquinho do muito que o Senhor deu para fulano? Por que não? Talvez era assim que Ana pensava. Senhor, eu só queria um. Por que o Senhor não dá só um pouquinho para mim do muito que você deu a Penina? Claramente Penina não merecia essa bênção tão grande. E eu, que fiz tudo da maneira que o Senhor desejava, não recebo nada. O nome dessa sensação é bem simples. É uma sensação de injustiça. Mais uma vez estou aqui falando sobre injustiça. Ana se sentia injustiçada. Porém, Ana acreditava no Deus das compensações. O nosso Deus é o Deus das compensações, irmãos. E a compensação de Deus, ela é muito mais grandiosa do que a gente possa imaginar. O nosso Deus não permite que as injustiças perdurem para todo sempre. Mas enfim, o que é que Ana fez durante essa situação? Quando ela percebeu que não estava conseguindo ter filhos, que Penina estava a todo momento perturbando ela, ferindo a alma dela, o que é que ela fez? Ela chorava. A Bíblia fala que ela chorava. Só que ela chorava perante Eucana. No início dessa história a gente vê Ana chorando perante Eucana. E Eucana poderia resolver alguma coisa? Eucana não tinha o que fazer além do que ele já fazia. Então, Ana chorar para Eucana, ou chorar na frente da sociedade e das pessoas, não iria resolver. Não iria resolver. E aí nós temos um momento da história em que Ana resolve chorar perante alguém que poderia resolver. Continuamos aqui no capítulo 1, no primeiro capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 agora. Vamos acompanhar o desfecho dessa história. 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana orava
só no coração, e falava só no coração. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ok. Aqui nós temos um momento que Ana clama. Ela clama. É quando você pede com muita vontade, com muita vivacidade. E Ana estava desesperada. Ela sabia que só Deus poderia resolver o problema dela. Ela já passou por anos e anos de sofrimento, por não conseguir a bênção. E humanamente falando, já era impossível agora. Já era impossível. Então Ana clama tanto a Deus que ela parecia estar bêbada. Ela parecia estar bêbada. A Bíblia conta, e eu imagino que vocês também consigam projetar na mente de vocês essa cena. Ana chorando e com seus lábios fazendo a oração. Então imagine Eli vendo aquela cena, né? Uma mulher desesperada chorando e balançando os lábios. O que será que ela está fazendo ali? Ela parecia até estar bêbada. Mas existia uma diferença no choro de Ana agora. Nos primeiros versos dessa história, a gente vê Ana chorando perante Eucana, o que não iria adiantar de nada, só iria aumentar a tristeza dela. Agora, nós vemos Ana chorando perante o Senhor. Qual é a lição que a gente pode tirar dessa parte da história? Muitas vezes nós estamos chorando perante homens, perante a sociedade, perante pessoas que não conseguem resolver o nosso problema. E nós temos que parar com isso. Nós temos que parar de recorrer a pessoas que não vão resolver o meu e o seu problema. Nós sabemos quem irá resolver o nosso problema. É a Ele que nós precisamos recorrer, na certeza de que Ele tem o poder para resolver o nosso problema. E se a gente for parar para pensar, a oração que Ana fez é uma oração meio maluca, meio estranha, meio sem sentido. Vejam só, é como se ela dissesse assim, na verdade ela diz: se o Senhor me der um filho homem, eu te dou ele de volta. Você já viu alguém dizendo assim: se você me der um presente, eu te dou esse presente de volta? Estranho, né? É difícil a gente encontrar alguém que dê tudo o que tem. A lógica é, então nem peça, né? Se você vai dar tudo o que tem. Mas Ana pediu exatamente o que ela deveria pedir. Ela pediu a Deus um presente. E esse presente seria dado a Deus de volta. Ela queria passar pela experiência de ser mãe. E nós sabemos que um filho é o maior de todos os presentes que alguém pode ter, né? E Ana estava disposta a dar esse filho de volta. Hoje em dia é estranho, ou soa estranho alguém que dá tudo, porque geralmente, quando alguém dá tudo, quando alguém dá alguma coisa, é porque tem muito de sobra, né? Quando vai dar um presente, é porque tem 20 em casa. Geralmente é assim que funciona. Infelizmente, entre os crentes também, né? Geralmente, quando o crente dá alguma coisa, é porque está sobrando e muito. Porém, Ana, ela não deu o que estava sobrando. Ela só teria um. E ela estava disposta a dar esse um a Deus. Um filho, como eu estava dizendo, é o melhor de todos os presentes que alguém pode receber e que alguém pode ter. É o melhor de todos os presentes. E Deus sabia disso, porque Ele deu o filho dele. Ele deu o filho dele, Ele sabia, Ele iria dar naquele momento, Ele ainda não tinha dado o filho, mas o plano já estava traçado. Ele sabia o valor de um filho, e Ele sabia o valor de um filho para aquela mulher que ainda não tinha, mas que clamava tanto por um. Existe um verso lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24, em que Davi diz assim: não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada.
No mesmo livro de Samuel, na verdade em 2 Samuel, Davi diz isso: eu não oferecerei ao meu Senhor aquilo que não me custa nada. Percebam que muitas vezes eu e você só oferecemos ao nosso Senhor aquilo que não nos custa. Mas existem algumas coisas na nossa vida que nos custam e nós não queremos oferecer ao Senhor. Eu não estou falando somente de dinheiro, da parte financeira, isso também. Mas muitas vezes você tem hábitos, estilos de vida, que se você oferecesse ao Senhor, isso custaria para você. E a gente se resguarda disso. Mas o sacrifício que agrada ao Senhor é justamente esse. Aquele que custa, aquele que mostra que você realmente ama. É uma entrega significativa. Não é uma entrega que não vai fazer diferença na sua vida. Nós temos que parar de ter uma relação com Deus, de entregarmos coisas que não vão afetar em nada a nossa rotina, o nosso estilo de vida. Nós precisamos estabelecer alianças, assim como nós estamos vendo na lição da Escola Sabatina. Essas alianças, elas partem de ofertas que, como diz Davi, custam, são valiosas para você. E depois dessa demonstração de amor, de fidelidade, de confiança da parte de Ana, Deus não teria como dar outra resposta para ela. Eu acredito que Deus pensou assim: Ana, agora chegou a hora que eu irei te compensar. Mas eu não irei te compensar simplesmente com um filho. Eu irei te compensar com um sacerdote. Eu vou compensar de uma forma caprichada. O nosso Deus é assim. Ele não faz nada mal feito. Quando Ele abençoa, é uma bênção tão inimaginável que a gente fica de boca aberta. A gente fica sem reação. A gente não imaginava que seria algo tão grandioso, tão perfeito. É assim na vida de Ana e também é assim na minha e na sua vida. Clame ao Senhor. Clame, entregue, confie nele, de uma forma que quando o milagre vier, vai ser de uma forma que nem mesmo você esperava. E assim, Ana foi compensada. Mas antes mesmo de ser compensada, antes mesmo de ter a sua bênção, Ana já descansou e sentiu paz em seu coração. No verso 18 desse mesmo capítulo que nós estamos lendo, nós vamos ver a reação de Ana depois de orar a Deus, daquela forma desesperada que ela estava orando. Verso 18 diz assim: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi com o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E o seu semblante já não era triste. Perceberam isso? Como essa história evolui. Primeiro nós temos Ana chorando para Eucana, para as pessoas. Depois ela decide chorar perante Deus. Depois que ela chorou perante Deus, foi a última vez. O seu semblante já não era mais triste. Ela entendeu que naquele momento ela recorreu à pessoa certa. Nós precisamos da mesma confiança que Ana teve. Depois que você entrega nas mãos do Senhor, não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Agora é só ficar em paz. Quantas vezes a gente vê irmãos que clamam ao Senhor de uma forma desesperada hoje e amanhã também. Depois de amanhã também. E vão carregando essa cruz enquanto a bênção não chega. Porém, esse sofrimento ele é completamente desnecessário. Uma vez que você tem uma conversa séria com Deus, expressa a sua angústia para Ele, agora o problema já não está mais nas suas mãos. Agora é esperar que o dono de todas as coisas resolva o seu problema. E Ana tomou essa atitude. Ela entregou a Deus e ela descansou. E o seu semblante já não era mais triste. Entrega e descansa. Essa é a mensagem do verso 18. Entrega e descansa. Você tem problemas na sua vida? Entrega e descansa. A vida do cristão deve ser assim.
A nossa paz ela não deve ser os momentos de exceção. A nossa paz deve ser duradoura. Você clama e você será atendido da maneira de Deus, que é a mais perfeita. Como eu falei, Deus caprichou no pedido de oração que Ana fez, na resposta a esse pedido, Deus caprichou. E Samuel se tornou sacerdote de Israel. Samuel agora liderava as funções não somente religiosas, mas também políticas. A gente precisa lembrar que naquele momento Israel ainda não era governado por reis. E sobre o sacerdote estava a responsabilidade de conduzir a nação não somente na parte religiosa, mas também na parte política. E se a gente for pensar assim, é como se o sacerdote fosse o presidente da nação. Ou seja, é como se Samuel fosse um presidente. Então já parou para pensar que aquela mulher que não podia ter filhos, que estava desesperada para ter só um, ela foi a mãe do presidente da nação. Olha o tamanho da bênção que Deus separou para essa mulher. Você quer ser mãe? Então vou caprichar. E ela é a mãe do sacerdote de Israel. Irmãos, a Bíblia fala que todos os anos o povo de Israel se reunia em Ramá. Inclusive o capítulo começou falando sobre isso, né? Que eles tinham o hábito de todos os anos fazer essa viagem. Todos os anos o povo de Israel se reunia em Ramá. Para quê? Para pedir a bênção do sacerdote. Para pedir a bênção do sacerdote. No início da história era Eli. Agora já não é mais. Agora nós teremos aí o sacerdote do povo de Israel sendo Samuel. E aí imagine comigo a cena. Está lá uma fila de pessoas enormes, uma fila enorme de pessoas, para receber a bênção do sacerdote, Samuel. E de repente, lá na fila, tem uma família lá. Tem uma mulher. Tem uma mulher e uns 18 filhos. Imagine lá, Penina nessa fila, com os seus filhos lá, para receber a bênção do filho de Ana. Do filho daquela que ela tanto zombou. Agora ela iria pedir uma bênção, uma oração daquele homem. Os humilhados serão exaltados não é só uma frase de efeito, né? Na vida do cristão é uma realidade. Mas parece que a gente não consegue esperar. Ah, se você pudesse esperar. Ah, se a gente pudesse entregar e descansar. Porque Ana fez assim. Ela entregou e no momento certo a bênção chegou, a ponto de o filho dela abençoar os filhos da outra. É assim que Deus traça as nossas histórias. E de repente você tem Penina e seus filhos ajoelhados com Samuel, esperando dele uma oração, uma bênção. Para fechar a mensagem de hoje, nós podemos refletir nas lições que a gente tem dessa história. Deus é um grande transformador de histórias. Muitas vezes, como falei no início, a minha e a sua história sai bem distante das expectativas que nós temos como ideal. Mas Ele transforma. Ele pega as suas experiências negativas e transforma em algo maravilhoso. Algo surpreendente. É assim que o nosso Deus faz. E as provações que parecem mais dolorosas, elas são somente com o propósito de nos ensinar a confiar em Deus. Se você nunca passou por provações, isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal.
Porque nós precisamos aprender a confiar em Deus. E essa confiança, ela só vem nas provações. O cristão precisa de problemas na vida, infelizmente. Porque é assim que a gente aprende a confiar em Deus. Então, nós não devemos desejar a ausência de problemas, mas devemos desejar um Deus que resolva sempre esses problemas. Um Deus poderoso que esteja ao nosso lado. Para qualquer angústia que nós vivermos, Ele está disposto a sanar. O Deus de Ana é o mesmo Deus, meu e seu. E agora nós precisamos entregar os nossos problemas nas suas mãos e aguardar que Ele resolva de uma forma miraculosa. Então agora nós iremos, para encerrar, nós iremos cantar um hino que será o que vai nos acompanhar durante toda essa semana de mordomia. O hino se chama Buscai Primeiro. Vamos tentar aprendê-lo hoje, né? E durante a semana com certeza nós iremos conseguir. Em seguida eu volto e a gente faz a oração final.